notícia do dia e tal. O Flamengo começou a negociação. Sabe qual o nível de jogador do Paquetá? Um jogador que o Guardiola queria. O West Ham, claro, gostaria de contar com o jogador, mas por causa da punição, não vai emprestar. Onde joga o Paquetá, obviamente ele vai vestir a camisa e vai ser titular. Rodrigo Alonso, que é o cara do VAR e que dá o pênalti que o Alan toca na bola e na sequência dá, e não dá o pênalti em que o cara toca direto no pé do Pulgar, eu não consigo entender. Muito bem, nação, vamos acompanhar aqui a entrevista coletiva de Tite falando sobre Lucas Paquetá no Flamengo. Tite também foi para cima da CBF, da arbitragem, do árbitro e do árbitro de vídeo, árbitro principal e árbitro de vídeo, pelo pênalti não marcado. Desceu a lenha na elegância de Tite, né? Vamos acompanhar aqui, já se inscreve no canal, aciona o sino, deixa o like e vamos embora pro vídeo. Eu tô realmente, tava até conversando com o Calçade na redação. Em geral ou no jogo de hoje? Não, em geral. Nessa campanha desses 7 jogos de período de Copa América. Tem alguns jogadores aí. Eu tô realmente impressionado, tava falando até com o Calçade, como subiu o nível do Davi Luiz. É um contrato terminando no final do ano. Aí impressionante. Davi Luiz era assim, se fala de Léo Pereira, se fala de Fabrício Bruno, se fala de Léo Ortiz. Teve outro cara, então, Davi Luiz, o Léo Ortiz é outro cara. Subiu de produção. Hoje, por exemplo, assim, é que ele se empolgou. Mas o Léo Ortiz ia fazendo uma jogada individual ali, saindo de 3, que, pô, esse cara é um zagueiro que veio pro meio campo. Mas o que o Atlético deu de espaço para isso aí também é só ver o gol do Ayrton Lucas, né? Exato. A maneira que ele passa com extrema facilidade por ali. Mas é que não dá para não falar do Pedro, né? O Pedro entra, mas o jogo tá aberto e tal. Mas a bola que ele mete ali pro... Quem tá jogando mal no Flamengo hoje? Não, mal ninguém. Mal ninguém. Não, tem até jogador que você discute se vai sair do time. O Wesley vai sair do time? Não sei. É mesmo? Você tem essa dúvida? Não sei. A bola que ele tá jogando? Eu acho o grande ponto do Flamengo. O Ayrton Lucas fez um golaço todo hoje mundo também. para jogar. Gente que normalmente não jogaria. Todo mundo, assim, quando todos voltarem, você terá o grupo num estágio de competição que não tem 11, você tem 16, 17, 18, 20 competindo. Por exemplo, o Bruno Henrique, o Cebolinha, contusão do Cebolinha, que era o titular de Tite. O Bruno Henrique está dando conta. O Bruno Henrique está dando conta. O Pedro, nem se fala. Luiz Araújo cumprindo funções diferentes, o Tite buscando... É o melhor momento do Luiz Araújo com a camisa do Flamengo. O Gerson está aqui, ó. É o Luiz Araújo por dentro. É o Wesley, o lateral que passa. Essa é a jogada do Wesley. Quer dizer, o corredor é pro lateral, porque o Gerson se associa por dentro com o Pedro, quando está jogando, aí nesse caso era o Carlinhos, tem o Bruno Henrique, o Ayrton Lucas também, faz uma jogadaça, faz um gol. Então é um Flamengo que mudou, teve detalhes que mudaram a forma de jogar por mudança na escalação e também busca de um rendimento melhor em funções diferentes. Olha o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, hein? O Bruno tá aberto, ele tá por dentro, ele faz um baita golaço. Né? Então, eu acho que esse é um ponto muito positivo. Não dava para prever isso. Dava para imaginar, o time vai sentir, vamos ver o que vai acontecer. É possível ter qualquer ideia do que aconteceria. Positivo ou negativo. E aí foi, né? Mas agora precisar de VAR para ver isso. Em cima do Pedro, só uma coisinha, porque hoje não existe mais a discussão Pedro e Gabigol. O Gabigol não está nem sendo relacionado para os jogos, deve sair do Flamengo, então não tem essa discussão. Mas uma coisa que você falava do Gabigol, mas quando eu entro não tenho muita oportunidade, eu entro pouco, não dá tempo de fazer nada e tal. Pois bem, o Pedro entrou hoje com muito pouco tempo, e em muito pouco tempo ele deu a assistência que ele deu, né? Então, assim... Olha aí, ó. A confiança, a olha fase isso. é outra. É outra conversa. É outra conversa. E o Tite também conseguiu. Para mim, o divisor de águas é aquela derrota. Vou te interromper, te peço desculpas, porque o Tite vai falar. Bora, não prioridade. esquece o que você vai falar, tá Já bom? levantar um assunto polêmico, eu não vou levantar. Não, levanta depois. Não. Polêmica a gente Fala gosta no ar, aqui, a gente daqui adora. A gente adora. Pensar nisso. Mas antes, o Tite. Vamos lá. Boa noite. Um campeonato muito difícil. Para mim é o campeonato mais difícil do mundo, porque é um equilíbrio muito grande de forças, e por ter um equilíbrio muito grande de forças, por si só ele se torna mais difícil. Estou dizendo que é melhor, que é mais, não estou dizendo que é mais difícil. No futebol não é só a parte técnico-tática. No futebol está inserido uma série de outras relações que são humanas,
porque elas são de sentimentos. E isso só quem vive o vestiário no dia a dia pode sentir isso. Vocês nunca nos ouviram falar que falta esse ou aquele. Às vezes as perguntas vêm. A gente sabe que falta. Mas o que a gente procura? É trabalhar e valorizar os atletas que estão aqui. Esse é o nosso trabalho. É muito fácil colocar o Eric para dentro do campo, um jogador de seleção. Ele se apresentou já em condições, até ele foi fazer um treinamento e fez assim, vai ter que tirar o avião das costas, foi lá treinar. Permaneceu, daqui a pouco, o Luiz, numa outra função, o Lohan. Vamos estender, uma equipe ela é formada com uma série de aspectos que não são só futebol, não é só técnica e não é só tática. Professor, boa noite. Kleber, boa noite. Parabéns pela vitória. Eu sou Bruno Vilafranca, da Rede Multiflá. Eu vou um pouco em cima disso que disse a pergunta do Rafael, por conta das convocações, lesões, suspensões. É claro que o senhor tem um grupo para trabalhar, mas a gente sabe que é difícil substituir jogadores do quilate, dos jogadores que estão lá na Copa América, por exemplo. Imagino que seja muito difícil. Mesmo assim, a gente percebe eu percebo dois aspectos que eu considero os mais importantes. Eu percebo que, independente das ausências, um time que se conecta o tempo todo dentro do campo, e aí fica fácil o individual de cada um sobressair em determinados momentos, e isso mesmo, e esse é o segundo ponto, até o final do jogo, independente do resultado. Às vezes com uma vitória, já estava praticamente ali nos minutos finais, 4-1, né? E mesmo assim a gente viu o time lutando até o final. Então eu queria saber, o senhor falou que não é só técnica e tática, e tem muita questão psicológica para o time se manter dessa forma até o final das partidas. Obrigado e parabéns. Me ajuda. Vamos bater de novo no que é a realidade do nosso trabalho. É a força do grupo, é o trabalho do dia a dia. O primeiro começa amanhã, a gente já volta ao CTE, recuperação pós-jogo. É trabalhar em cima da estratégia, já analisando o próximo adversário. É saber e entender, e eles entenderam isso, né, os nossos conceitos, as nossas ideias de jogo e o nosso pensamento, que o jogo hoje não tem mais 90 minutos. O jogo tem 100 minutos. E é uma média de gols sendo feito nos finais dos tempos muito alta. Então a gente tem que trabalhar até o final. E quando tu consegue conectar todos e ser a real, a força do grupo real mesmo, não só da boca para fora no dia a dia, com jogadores importantes ou mais experientes ou menos experientes, fazendo 2, 3 funções de uma partida para outra ou dentro do mesmo jogo, os resultados vão acontecendo e isso vai fortalecendo o grupo. Então é uma metodologia de trabalho, são conceitos e é uma forma de gestão. Eu demorei um pouquinho para falar. Eu tomei 3º cartão amarelo, presidente, e eu errei. Porque eu reclamei, e às vezes de forma assintosa, e eu consenti. Agora, eu não quero nada profissionalmente, eu não quero ganhar com vantagem, não quero. Quem me conhece sabe, mas eu não quero que tire o meu queijo. Eu não quero aquilo que é o fruto do meu trabalho. O lance no Eric, vou dar o nome de novo, se chama... Como? Rodrigo Alonso, que é o cara do VAR e que dá o pênalti que o Alan toca na bola e na sequência dá, e não dá o pênalti em que o cara toca direto no pé do Pulgar, eu não consigo entender. Juro que eu não consigo. Qual é que é esse critério? Por que um sim e por que o outro não? Então eu vou me permitir publicamente falar o que não é, mas me dou o direito, porque quando eu reclamo na beira do campo eu sou punido. Então, por favor, só use o mesmo critério, gente. Se é um, é o outro. Se não é, não dá. Professor, boa noite. Aqui atrás. Hoje eu queria falar com o senhor sobre superação. O senhor perdeu ali 2 jogadores importantíssimos do seu meio-campo, perdeu 2 laterais, jogadores de seleção, perdeu o Pulgar também, que é um jogador muito importante. E desde que começou a Copa América, o Flamengo começou a jogar com esses desfalques. O Flamengo se supera contra o Atlético Paranaense, empata o jogo no último segundo, depois contra o Bahia, contra o Grêmio e vai vencendo.
dos 18 pontos, né, que o Flamengo disputou até agora desfalcado, o Flamengo já fez 13, perdeu 5, 2 no empate e 1 na derrota na semana passada. Queria que o senhor falasse como é que tem sido o dia a dia com os jogadores nessa questão de superação. A gente vê que o Gerson cresceu muito, o Wesley cresceu muito também na lateral esquerda, o Davi Luiz cresceu muito, muitos jogadores nessa fase desfalcado cresceram muito, assim, e ganharam até a confiança do torcedor. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Eu falo a primeira parte, depois o Kleber a segunda. Fala com a Flá TV, que acompanha os treinamentos todos, que ela pode ajudar vocês. Só eu vou responder porque é o trabalho, não tem outra palavra, gente. É o trabalho do dia a dia, é o detalhe individual de cada atleta, é o detalhe de cada setor, né? O setor que vem mudado muitas vezes, setor de defesa, setor de meio campo, setor de ataque. É o trabalho coletivo da equipe, mesmo com pouco tempo que às vezes a gente tem, né? 1 ou 2 treinos, a gente usa muito o vídeo, a gente usa muito o contato direto com os atletas para que eles entendam esses processos. E a gente tem conseguido, né? E por isso que eu digo, vender isso a eles e eles comprarem essa ideia. E as vitórias vão acontecendo e isso fica mais fácil de tu trabalhar nesse sentido. Estava engatilhado hoje, se não ganha ou se perde, porque poupou o Pedro. Estava escancarado. Ninguém poupou o Pedro, gente. O Pedro sentiu a perna ontem à tarde. Ele correu o risco de não vir, aí se predispôs a vir para cá. Eu sei que a imprensa ela é também de Minas, mas eu tenho que falar para o pessoal, para a torcida, direcionar para a torcida do Flamengo. Ninguém poupou ele, eu não sou maluco, eu não sou... Cara, todos os indícios estavam, eu externei isso para toda a direção, o presidente, ele estava sentindo, era um risco temerário de iniciar com ele para estourar o cara. Ele ia estourar. E aí tu tem que gerir isso com um certo tempo. Então, a gente procura, nesse bastidor, ter esse bom senso em relação a tudo isso. E eu vou aproveitar para valorizar o Carlinhos, né? O Carlinhos não joga um jogo inteiro desde o Campeonato Carioca. Teve uma lesão recentemente, recuperou e vem treinando muito bem. Então, mereceu a oportunidade e aproveitou e foi premiado com um gol, né? A gente fica muito feliz por ele, os atletas todos, todo o grupo ficou muito feliz por ele. Boa noite, Tite. Boa noite, Kleber. Parabéns pela vitória, o resultado, belíssimo resultado aqui. É um jogo emblemático, é o primeiro confronto entre Flamengo e Atlético nesse estádio. Na minha opinião, não sei dos amigos, é a maior rivalidade interestadual, para mim, Flamengo e Atlético. Então, um jogo com uma rivalidade bem aflorada. E no início do jogo, Tite, a gente deu para olhar taticamente você colocando o Gerson pelo lado direito, o Luiz Araújo, se eu estiver equivocado, um pouco mais por dentro, encostando um pouco mais no Carlinhos. E em alguns momentos você meio que foi alterando, muitas alterações e variações. E isso foi dificultando um pouco o Atlético. Ficou confuso, o Flamengo abriu o placar. Em determinados momentos, o Gerson era o meia, o Luiz caía pelo lado direito. Essa variação tática é um dos fatores com que fez o Flamengo hoje ser letal taticamente em relação ao Atlético, que pouco criou, quando realmente teve algumas oportunidades, o Rossi foi muito bem, mas principalmente essa variação, Gerson e Luiz Araújo, que deu para perceber nitidamente, né, que trocavam de posições e confundiam um pouco que tinha o Scarpa atuando como lateral. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque as principais jogadas do Flamengo foram naquele setor. Está perfeita a tua observação, era uma flutuação para gerar um desequilíbrio de marcação da equipe adversária. O Gerson tem essa capacidade, o Luiz por dentro ele tem ataca espaço. No último jogo ele treinou, ele fez um grande jogo. Então ela tinha sim essa variação, por vezes na flutuação. E aí a pergunta é tática, a resposta é tática, vindo de fora para dentro do Gerson para gerar superioridade no meio-campo. Com ele, abre um espaço para numa retomada do adversário a jogar ali, aí vinha a compensação do Luiz. Então, houve sim. Tite, ainda em cima dessa... Muito bem, tá aí o Tite. A gente de olho também no que vai falar o Milito daqui a pouquinho. Você esqueceu o que você ia falar ou lembra? O Birner tem uma polêmica para lançar para mim. Eu acho que tem a ver com o Pedro. A gente estava falando do Pedro. Eu não vou comparar os jogadores, porque um não vai chegar no estágio que o outro chegará na carreira, um não vai jogar na equipe onde o outro vai jogar na temporada. Mas eu desconfio que o Dorival
se assiste os jogos do Flamengo, se arrependeu de não levar o Pedro. Mas ele levou um centroavante e não usa? Será que ele levaria nesse momento mesmo o centroavante? O 2, né? É. E ele não usa. Sim, tem o Hendrick lá também. Ivanilson Hendrick. Ivanilson Hendrick. Será que ele levaria nesse momento os dois? Será que não deixaria um deles para levar o Pedro? Eu teria levado o Pedro. Porque ele trabalhou com o Pedro. Eu teria levado o Pedro. Então, porque é aquela coisa, você pensa num projeto... O Pedro tem Copa no currículo. Eu sei que não é a pauta. Ser testado. Eu sei que não é a pauta, mas, mas se você pensa num projeto de seleção brasileira, é óbvio que você não leva o Pedro para o médio e longo prazo. Se você pensa que você quer um resultado melhor na Copa América e vê o nível dos jogadores, a facilidade que ele teria de encaixe e a característica, você cogita seriamente levar o Pedro. Aí eu que vou discordar, Birner. Respeito. Não, por que não por médio e longo prazo? O Pedro não é veterano. Se você... Os outros têm mais potencial, né? Tá, mas se você der a oportunidade, né? Então, essa tem que pensar hoje, gente. Por causa do nível do futebol do Pedro. Isso é uma coisa bem brasileira, de pensar na Copa de 2030. Gente, 2026, daqui 2 anos, o cenário pode ser diferente. O Estevão pode ser que esteja brilhando no Chelsea. E se ele continuar do jeito que ele vem jogando, ele talvez brilhe na Premier League e a gente não tenha nem Savinho e nem... Porque ainda bem para o Flamengo que o Pedro ficou. Claro. Porque a campanha não seria essa sem ele. Mas tem impacto enorme. Agora... Tem que resolver o problema hoje. Hoje o que é? Ir para a Copa América e competir bem. Porque o hoje da Copa América é o hoje das eliminatórias. E o Brasil não está bem nas eliminatórias. Então, não adianta ficar pensando em Copa do Mundo, você estando lá em 6º lugar nas eliminatórias. É porque assim... Tem que pegar e montar um time para jogar. Mas menos mal para o Flamengo que o Pedro não foi convocado. O Flamengo... sem o Pedro. Não, porque assim, fazendo uma comparação... Aí a tabela seria diferente do Campeonato Brasileiro. Se eu tenho que chamar, ou escolher, ou contratar o Hendrick ou o Pedro, eu contrato o Hendrick, nem penso. Claro. Mas muito mais. Não mais, muito mais. Mas se eu tenho um time hoje que eu estou trabalhando e eu tenho que colocar um deles para jogar, hoje eu boto o Pedro antes do Hendrick. Até porque o Hendrick joga pouco. Não sei no nível exato do Hendrick, o Hendrick entrou ali e resolveu alguns jogos de seleção, mostra uma baita estrela, tem uma frieza enorme, fisicamente explode, tem uma característica diferente do Pedro. Agora, o Pedro é um jogador mais pronto. Mas o que o Hendrick teria que ter feito a mais na seleção brasileira? Ele resolveu 90%. Fazer gol na Inglaterra, na Espanha, no México, no último minuto. Assim, eu não sei mais. O que o Hendrick precisa fazer para te convencer, Birner? Eu confio no Dorival, tá? Mesmo discordando de algumas coisas. Eu acredito que ele não está colocando o Hendrick porque não acha que nos treinamentos o desempenho é o que ele espera. Eu não acho que tem a ver com treinamento. Não pode ser só idade. Porque se fosse só idade, ele não convocava. Não, tem a ver com... Ele imagina que tem que ter Rodrigo, tem que ter o Vinícius e tem que ter um jogador pelo lado. Mas aí você coloca durante o jogo. Não está dando certo, com 20, 15, você coloca. Rafinha, mas se o Savinho. Se o Hendrick jogasse no Flamengo, o Tite adaptaria o Hendrick para fazer a função que o Luiz Araújo está fazendo hoje. Jogaria com o Pedro e o Hendrick, o Luiz Araújo tem jogado muito por dentro, fazendo muito bem uma movimentação porque por ali, sendo articulador. O Pedro teve momentos no Flamengo muito bons. Teve um momento, por exemplo, em que não dava para tirá-lo da equipe. Mas eu acho que esse talvez seja o mais consistente de todos. Sim, porque agora não dá para tirar do time. Não tem discussão. Não tem essa, será o Gabigol? Quem entrou no lugar do Pedro foi o Carlinhos. A diferença é enorme. Você citou aí, você esbarrou em seleção brasileira, então eu quero pegar um personagem da seleção brasileira que tem alma rubro-negra, que tem passado rubro-negro e que o Flamengo iniciou o contato para tentar trazer de volta, que é o Paquetá, né? Notícia do dia e tal, não tem nenhuma negociação, é um negócio difícil, complicado, a gente sabe da situação do Paquetá, não sabe qual tipo de punição o Paquetá vai ter, se é que vai ter alguma punição, enfim, deve ter, mas enfim, o Flamengo, pelo menos, começou um contato para essa negociação acontecer. Sabe qual o nível de jogador do Paquetá? Um jogador que o Guardiola queria. Então. É só isso que eu tenho a dizer. É só isso. E o Paquetá custou 60 milhões de euros lá para o West Ham, né? É uma grana violenta, o West Ham... Claro, gostaria de contar com o jogador, mas por causa da punição não sabe como é que vai ser, também não quer perder todo esse dinheiro que investiu no jogador. É complexa essa negociação. Não se sabe se vai vender o jogador do Flamengo, se vai emprestar, depende de muita coisa. Mas
cairia como uma luva nesse time do Flamengo, que já tem time do país. vários atletas ali. Eu não sei nem onde joga o Paquetá. Obviamente ele vai vestir a camisa e vai ser titular. Aí vai sobrar para alguém. O Paquetá é um jogador de nível internacional. Não há discussão sobre isso. O meu ponto é, se o West Ham estiver disposto a negociar o jogador, ainda que por empréstimo, eles sabem de algo. E esse eles sabem de algo olha, eu vou emprestar o Paquetá porque eu não tenho a perspectiva de contar com ele. Se o mercado europeu não olha para o Paquetá com muito carinho, tem 500 clubes querendo contratá-lo, é porque talvez também saibam de algo ou imaginem que algo vai acontecer. Como lembrou o Birner, se não fosse o caso das apostas, a investigação, e agora ele responde a processo. Imagino que ele voltando e o Gerson nessa fase também, difícil de tirar o Gerson do time. Quem sai? O Arrascaeta seria o mais ameaçado. Porque o Arrascaeta é um outro tipo de jogo que, para o Arrascaeta jogar o seu melhor, o ideal do Flamengo é muita posse de bola, muita imposição no campo de ataque e não um jogo de transição como o Flamengo tem tentado muitas vezes. Sim. E para isso eu não tenho dúvida de que o Paquetá funciona melhor. Acho que o Arrascaeta, o De La Cruz, no caso do Paquetá, se o Paquetá vem, Paquetá de La Cruz e o Pulgar mudam o desenho, ele faz um outro desenho de meio de campo, com os três, com o trio. O Arrascaeta é um cara que já atua diferente. O que acontece é o seguinte, né? Ele está bem encrencado. A situação Paquetá, sim, bem, sim, muito. O âmbito da investigação ainda é na Inglaterra. E isso, o resultado, se for ruim para ele, se ele for condenado, aí vamos ver como a FIFA vai lidar com isso. Então a FIFA pode proibir de atuar em qualquer liga do mundo. Que é o normal, né? Aí esquece Flamengo. Ao tirá-lo desse cenário onde a investigação acontece, que é a Inglaterra, não é que eles vão esquecer do caso, mas ele não está ali no olho do furacão todo dia, uma lupa, um holofote em cima dele, Paquetá, tal. Isso não quer dizer que vai mudar o resultado da investigação, mas o Flamengo pode utilizá-lo durante um período. Não sei quando é que vai sair o resultado, pode demorar, ele pode recorrer se for negativo, isso pode passar um tempo e ele sai de cena da Inglaterra e atuaria pelo Flamengo. Porque negociação com outro clube, nenhum clube vai fazer isso. Sim. Né, na Europa, senão ele estaria no Manchester City. Assim, não é uma ideia maluca do Flamengo, porque ela é conveniente talvez até para o West Ham, para ver se recupera assim. De repente fica bom para todo mundo. A coisa muda de cenário e depois, olha, quando resolver, você me devolve ele aqui. Então, não é uma loucura, não. Bom, o Milito até agora não falou, tá? Deve estar em conversas do vestiário, enfim, etc. Tá, então, nação, a entrevista coletiva, um trecho da coletiva de Tite, descendo por retirar a arbitragem no árbitro de vídeo, cobrando ali um critério, e realmente tem que ter esse critério na arbitragem, nos jogos, né? Porque no mesmo jogo, uma coisa a outra não é, sendo que é a mesma coisa. Complicado, né? Então, o Tite fazendo essa cobrança aí na coletiva, na elegância, não foi rude, não foi elegante para cobrar. Foi elegante, que é o que é justo, é o que acabou, né? E tivemos a imprensa aí também repercutindo essa vitória maiúscula do Flamengo, não tem nem o que falar. Grande vitória, grande atuação do time inteiro do Flamengo, jogando muita bola. E quem diria, o Davi Luiz jogando muito. É certo que a zaga deu uma vacila ali no segundo gol do Atlético, mas desatenção, acontece. O Flamengo ganhou com a autoridade do Atlético Mineiro, né? O que você acha do Lucas Paquetá, hein? As informações aí que o Marcos Braz e o Spindle foram para a Inglaterra, já estão na Europa, estão na Inglaterra para resolver a situação do Marcos Antônio e também tentar trazer o Lucas Paquetá para o Flamengo agora nessa janela de transferência. A ideia é essa, né? Tirar o Paquetá do centro das atenções lá dentro da Inglaterra, do olho do furacão, aonde está acontecendo aquela situação com o Paquetá. Acham que ele vai ser punido, né? Acham que vai ser punido, mas até lá, quem sabe o Flamengo consegue o empréstimo aí do Paquetá por algum tempo, e aí o West Ham poderia estar
liberando o jogador aí pro Flamengo enquanto ele resolve essa situação. O que você acha do Paquetá, hein? Cairia como uma luva. E que luva no Flamengo, hein? Titular absoluto ou não? Coloca nos comentários, se inscreva, aciona o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.